Em 1886, o cientista inglês Norman Lockyer usava um dispositivo relativamente novo chamado espectroscópio, que estuda as propriedades da matéria com base na luz visível dispersa ao longo de um espectro de acordo com seu comprimento de onda por um prisma. Olhando para um espectro que foi observado na borda do Sol ou ao longo de sua coroa, ele notou no espectro um ponto brilhante que indicava a presença de um elemento que tinha um comprimento de onda semelhante ao do sódio. Suspeitando que ele identificou um novo elemento solar até então desconhecido, ele o nomeou, após o nome grego, para o Sol, Hélios, e assim, pela primeira vez na história humana, identificou o que os humanos nunca antes haviam visto, o segundo elemento mais abundante no universo conhecido, hélio. E esse gás nobre mudaria a história. É uma história que merece ser lembrada. O hélio é o segundo elemento mais leve e abundante no universo observável, atrás apenas do hidrogênio. Compõe cerca de 23% da massa bariônica do universo, ou seja, a massa composta por matéria normal em oposição à matéria escura. O gás tem aplicações por ser naturalmente inerte e não reativo, e por poder ser resfriado a temperaturas muito baixas sem congelar. De fato, ele não congela em estado sólido sob pressão normal, mas torna-se superfluido, sendo importante na indústria criogênica e valioso no estudo da mecânica quântica. Os cientistas teorizam que a maior parte do hélio do universo foi criada pelo Big Bang, mas também é produzido nas estrelas, onde átomos de hidrogênio são fundidos em hélio 4 por um processo complexo chamado cadeia próton-próton. Como o hélio 4 tem massa menor que os 4 átomos de hidrogênio que o criaram, a energia é liberada pela fórmula de Einstein e igual a mc². A fusão de uma grande quantidade de átomos de hidrogênio cria uma enorme quantidade de energia, parte da qual escapa da estrela. Em resumo, o processo de fusão alimenta o Sol e então a Terra ao mesmo tempo em que produz hélio. Mas o hélio produzido no Sol não é o que usamos para encher balões de festa aqui na Terra. Na atmosfera da Terra, a concentração de hélio por volume é de apenas 5,2 partes por milhão, insuficiente para uma extração prática. Isso ocorre porque o hélio escapa da atmosfera da Terra por vários processos, sangrando para o espaço. Em contrapartida, gigantes gasosos como Júpiter, com grande massa e temperaturas extremamente frias, conseguem reter grande parte de seu hélio e hidrogênio. Então, de onde obtemos hélio? Para entender isso, temos que voltar na história científica. Luigi Palmieri, físico italiano, tornou-se chefe do Departamento de Física da Universidade de Nápoles em 1847. Ele trabalhava com o Observatório Vesúvio, fundado em 1841 nas encostas do Monte Vesúvio, para estudar o vulcão que destruiu a cidade romana de Pompeia em uma erupção em 79 d.C. O observatório é o mais antigo instituto de vulcanologia do mundo. No decorrer de seu trabalho lá, ele fez melhorias em vários instrumentos científicos, incluindo o sismômetro, o telégrafo Morse e os instrumentos meteorológicos, o anemômetro, que mede o vento, e o pluviômetro, que mede a chuva. Em 1881, Palmieri estudava a sublimação, um processo que ocorre em condições extraordinárias, como vulcões, no qual uma substância passa diretamente do estado sólido para o gasoso, sem passar pela fase líquida. Palmieri usava um espectroscópio para determinar quais substâncias sublimavam e descobriu algo surpreendente. Aquele ponto amarelo brilhante de um comprimento de onda de 587,49 nanômetros que só havia sido observado antes na coroa do Sol. Palmieri fez uma descoberta surpreendente ao estudar vulcões. Hélio pensava-se que ocorria apenas no Sol, ocorria naturalmente na Terra e podia ser preso em minerais. A descoberta de Palmieri, embora intrigante, não explicava a natureza do elemento misterioso, nem como ele era preso ou liberado. Essa descoberta também ocorreu por acidente. John William Stratt, o terceiro barão Rayleigh, cientista britânico,
fez contribuições importantes para a ciência, incluindo a compreensão teórica do espalhamento elástico de luz por partículas, que explica por que o céu é azul durante o dia e fica vermelho ao pôr do sol. Esse processo é chamado de espalhamento de Rayleigh. Em 1894, Rayleigh deu uma palestra assistida pelo químico escocês William Ramsay. Na palestra, Rayleigh mencionou que notou uma discrepância entre a densidade do nitrogênio produzido por síntese química e o isolado do ar pela remoção de outros componentes conhecidos. Rayleigh teorizou que o nitrogênio extraído do ar estava misturado com outro gás desconhecido. Os dois decidiram investigar a discrepância e, em agosto daquele ano, Ramsay isolou o que ele descreveu como um novo componente pesado do ar, que curiosamente não parecia ter qualquer reatividade química. Ele nomeou o gás inerte de argônio a partir da palavra grega que significa preguiçoso. O que Ramsay e Rayleigh descobriram foram de fato os gases nobres, um grupo de 6 elementos químicos que têm propriedades semelhantes que incluem néon, argônio, criptônio, xenônio, o radioativo radônio e, claro, hélio. Os 6 gases nobres são inodoros, incolores, monoatômicos, ou seja, seus átomos não se ligam uns aos outros e possuem reatividade química muito baixa. Os gases nobres são inertes, sendo ideais em aplicações onde reações são indesejadas, tendo diversas utilidades científicas e práticas. Rayleigh foi premiado com o Prêmio Nobel de Física e Ramsay com o Prêmio Nobel de Química, ambos em 1904 por suas descobertas. Em 1895, Ramsay estava procurando por argônio aplicando ácido sulfúrico ao mineral clevite, uma variedade radioativa impura de uraninita, que possui uma alta concentração de elementos de terras raras. Quando ele aplicou o ácido e usou um espectroscópio, ele viu a linha amarela brilhante característica indicando hélio. No mesmo ano, Per Tudor Cleve, o mineralogista sueco que deu nome ao clevite, conseguiu isolar independentemente o hélio de uma amostra de clevite e coletar gás suficiente para determinar seu peso atômico. Na verdade, o hélio é encontrado em grandes quantidades em minerais, incluindo clevite, uraninita, carnotita e monazita, minerais de urânio e tório. Mas como e por que esses minerais continham hélio, permaneceu um mistério até que o físico neozelandês Ernest Rutherford estudou a radioatividade. A radioatividade foi descoberta pelo cientista francês Henri Becquerel, que dividiu o Nobel de Física pela detecção da radiação espontânea com Pierre e Marie Curie. A decadência radioativa é um processo em que um núcleo atômico instável perde energia emitindo radiação, como uma partícula alfa. A descoberta mudou a compreensão científica da natureza da matéria, resultando em aplicações práticas, como o uso da radioterapia para tratar o câncer. Dentre suas contribuições, os Curies descobriram o elemento radioativo rádio. Ernest Rutherford, amplamente conhecido como o pai da física nuclear, foi o primeiro a perceber que todos esses elementos decaem de acordo com a mesma fórmula matemática exponencial, o conceito de meia-vida radioativa. Ele também identificou o elemento radônio, uma substância radioativa que é um dos gases nobres, e diferenciou partículas alfa e beta. Por seu trabalho, ele recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1908. Rutherford e seu aluno Frederick Soddy foram os primeiros a perceber que o comportamento anômalo dos elementos radioativos ocorria porque eles decaíam em outros elementos. Em 1903, Soddy, junto com William Ramsay, demonstrou que a decomposição do rádio gerava gás hélio. Por seu trabalho na química de substâncias radioativas, Soddy recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1921. Em 1907, Rutherford bombardeou a fina parede de vidro de um tubo evacuado com partículas alfa para estudar o espectro do novo gás dentro. Lá ele descobriu que as partículas alfa, nomeadas após a primeira letra do alfabeto grego, eram na verdade núcleos de hélio. Quando esses núcleos, que neste ponto são um íon porque possuem uma carga elétrica líquida, captam elétrons no ambiente, eles se tornam átomos naturais de hélio. Em 1917,
o físico dinamarquês Niels Bohr, outro aluno de Rutherford, observou linhas no espectro chamado espectro Pickering-Fowler e determinou que elas não eram, como sugerido anteriormente, uma nova forma de hidrogênio, mas sim hélio ionizado. A descoberta mudou a natureza do entendimento do átomo, levando ao que é chamado de modelo de Bohr, que teorizou que um átomo é um sistema composto por um pequeno núcleo denso cercado por elétrons girando. Embora o modelo agora seja tão refinado que se diz ser superado pelo modelo de camada de valência do átomo e pela física quântica, o modelo de Bohr, integralmente ligado à descoberta do hélio terrestre, ainda é a maneira mais comum de descrever a natureza do átomo e é familiar para praticamente todos que estudaram química no ensino fundamental. Pelo seu trabalho, Bohr ganhou o Nobel de Física em 1922. Assim, o hélio é uma parte central da história da ciência moderna. Foi crucial para o desenvolvimento e design da tabela periódica de elementos, a descoberta da radiação, a fundação da mecânica quântica, nossa compreensão da própria natureza da matéria. Você tem o hélio para agradecer ou culpar pelo que você gostou ou sofreu, dependendo da sua perspectiva, durante grande parte da sua aula de ciências do ensino fundamental e médio. E mesmo com o Nobel, esses laureados ainda não produziram hélio suficiente para encher um único balão. A história de como enchemos um balão de hélio começa em Dexter, Kansas, em 1903. Os aproximadamente 400 moradores de Dexter, no extremo sul do condado de Cowley, ficaram entusiasmados com a descoberta de um geyser estridente de gás natural. Embora o gás natural ainda não fosse reconhecido como a fonte de aquecimento doméstico e geração de eletricidade que é hoje, os kansans entusiasmados ainda viam o poço como uma fonte de novas indústrias, como fundições de minério e fábricas de tijolos e vidro que revolucionariam a economia da área. O povo de Dexter planejou uma grande celebração com uma banda de metais. O gás ainda escapava, a empresa de perfuração não tinha o equipamento para tampá-lo, e a celebração terminaria espetacularmente com o prefeito acendendo o gás, produzindo, segundo os panfletos, uma grande coluna de chamas do poço, iluminando toda a zona rural por um dia e uma noite. Mas quando tentaram acender o fogo usando um fardo de feno em chamas, para a decepção da multidão, ele se recusou a acender. Enquanto essa decepção para o povo de Dexter, que viu seus sonhos de nova prosperidade se recusarem decididamente a ir pelos ares, isso intrigou um homem chamado Erasmus Hayworth, o geólogo do estado de Kansas. Ele levou uma amostra do gás para a Universidade de Kansas, onde, com a ajuda do professor de química David F. McFarland, eles foram resolver o enigma do gás que não queimava. A resposta foi que o poço produzia apenas 15% de metano combustível, que não queimaria na presença de quase 72% de nitrogênio não inflamável. Mas, mais interessantemente, a amostra contém cerca de 12% de gases inertes não identificáveis. McFarland e um colega, Hamilton P. Cady, refinaram ainda mais o gás com um processo complexo e descobriram, para sua surpresa, que o gás do poço era 1,84% de hélio. Cady e McFarland investigaram poços de gás no Kansas, Oklahoma e Missouri. Em 1906, eles relataram uma oportunidade muito incomum para obter hélio em quantidades praticamente ilimitadas. Quando suas descobertas foram publicadas em novembro de 1907, Cady comentou que seu trabalho determinou que os suprimentos de hélio no gás natural nas grandes planícies americanas garantem que o hélio não é mais um elemento raro, mas um elemento comum em boa quantidade para usos ainda a serem descobertos. O hélio ainda não tinha um bom uso, mas de repente eles tinham uma fonte para isso. O hélio terrestre é o resultado da decadência radioativa de minerais de urânio e tório, cujos átomos instáveis emitem partículas alfa, núcleos de hélio, que então coletam elétrons e se tornam hélio. O hélio se acumula e fica preso dentro do mineral. Estima-se que 3.000 toneladas métricas de hélio são geradas anualmente em toda a crosta terrestre. Porém, o hélio é um recurso não renovável, com quantidades finitas desses minerais.
Ademais, o hélio possui o menor ponto de ebulição entre os elementos e é o segundo mais leve. Quando o hélio é liberado na atmosfera, ele rapidamente se torna gás e escapa, desperdiçando esse recurso não renovável. O hélio está preso no subsolo junto com o gás natural, e as maiores concentrações naturais do planeta são encontradas em locais como Dexter, Kansas, de onde a maior parte do hélio comercial é extraída. A Marinha dos Estados Unidos da América construiu 3 plantas experimentais para refinar hélio do gás natural durante a Primeira Guerra Mundial, para o uso de gás de elevação não inflamável para balões de barragem. Embora um processo mais eficiente fosse posteriormente concebido, as plantas da Marinha produziram cerca de 200 mil pés cúbicos de hélio durante a guerra. Isso foi uma quantidade impressionante, pois anteriormente menos de um único metro cúbico de hélio havia sido obtido em toda a história do mundo. O Ato do Hélio de 1925 criou a Reserva Nacional de Hélio a noroeste de Amarillo, Texas, em uma formação natural de armazenamento de gás, o reservatório Bush Dome. Na época, os Estados Unidos da América dominavam o mercado do gás usado para encher dirigíveis navais. Considerado um material estratégico essencial, o ato proibiu a exportação do gás que o país mal produzia o suficiente para encher seus dirigíveis militares. A escassez foi uma das razões pelas quais o Zeppelin Hindenburg foi preenchido com hidrogênio mais barato, porém altamente inflamável, resultando em desastre. Dirigíveis com hélio foram usados para patrulhar submarinos na Segunda Guerra Mundial, onde os aliados monopolizavam o gás. Porém, exerceu no mínimo outro papel por suas singularidades. O hélio foi utilizado em um espectrômetro de massa especial para detectar pequenos vazamentos. O espectrômetro de massa de hélio foi crucial no Projeto Manhattan e no desenvolvimento de armas atômicas. Após a guerra, as propriedades do hélio líquido o tornaram um importante refrigerante para combustível de foguete e outros usos estratégicos durante a Guerra Fria, mantendo o monopólio virtual do governo dos Estados Unidos da América. As emendas à Lei do Hélio em 1960 financiaram a criação de plantas para refinar hélio do gás natural e enviá-lo por dutos para a reserva estratégica. Porém, em meados dos anos 90, a reserva de hélio tinha mais de 1 bilhão de metros cúbicos do gás e acumulou uma dívida de 1,4 bilhão de dólares. A demanda privada pelo gás era maior, devido às suas diversas aplicações industriais e científicas. Em 1996, os Estados Unidos da América decidiram vender o gás com a lei de privatização do hélio. A reserva deve ser vendida para quitar a dívida adquirida pela sua criação. Você pode ter ouvido sobre a recente escassez e aumento nos preços do hélio. O governo foi criticado por vender hélio da reserva abaixo dos preços de mercado, desencorajando a conservação e o desenvolvimento de novas fontes. Com o desaparecimento do gás e da reserva, o governo precisou aumentar os preços para obter fundos suficientes para quitar a dívida pendente da reserva. Enquanto isso, novas fontes, como uma planta em Wyoming, não entraram em operação tão rápido quanto o esperado, e outras no Oriente Médio e na África foram interrompidas devido à instabilidade política. De acordo com o New York Times, os choques de preço e as 3 grandes escassez de hélio nos últimos 14 anos ameaçam indústrias que usam o gás para a detecção de vazamentos, mergulho com scuba, terapia médica e balões, incluindo os do desfile de ação de graças da Macy's. O hélio, por poder ser resfriado quase ao zero absoluto, é essencial para aplicações científicas como o grande colisor de hadrons. Porém, seu maior uso é como refrigerante para os ímãs em máquinas de ressonância magnética, imagem por ressonância magnética. A falta de hélio causa desgaste acelerado nas máquinas. Agora, 23 anos depois de ter decidido vender sua reserva de hélio, há uma nova lei de conservação do hélio que tem sido movida pelo Congresso, embora tenha havido alguma dificuldade em aprová-la. E alguns cientistas argumentam que usos frívolos como balões de festa deveriam ser limitados. Ainda assim, a maior parte do hélio extraído hoje é considerado um subproduto industrial inútil sem ser refinado.
Estimativas de reservas recém-descobertas sugerem que as reservas de hélio na Terra são muito maiores do que se pensava, se apenas fizermos o esforço para coletá-las. E então há uma grande chance de que o gás que foi tão importante para a história da ciência continue a nos elevar para o futuro. Todas as boas histórias não envolvem piratas? Espero que você tenha apreciado este episódio de O Cara da História, com pequenos trechos de história esquecida de 10 a 15 minutos. Se você gostou, por favor, clique no botão de curtir. Se tiver perguntas, comentários ou sugestões para próximos episódios, deixe-os nos comentários. Responderei com prazer. Siga The History Guy no Facebook, Instagram, Twitter e confira nossos produtos em teespring.com. E se você quiser mais episódios sobre a história esquecida, tudo o que você precisa fazer é se inscrever.